Olá, pessoal. Estamos mais uma vez aqui juntos para continuar discutindo sobre fundamentos da gestão pública. Hoje nós vamos discutir sobre ferramentas gerenciais clássicas. Vocês vão ver algumas coisas que é muito utilizada na administração privada, que foi tirada de lá, adaptada para a administração pública. Aí você pergunta, mas por que a administração pública foi buscar na administração privada esse tipo de ferramenta? Muito simples. Ela precisa ser efetiva, a administração pública. Principalmente porque nós somos os grandes gestores disso aí, aliás, os patrocinadores. Somos nós que botamos todo esse capital para que as coisas aconteçam. Então, o que acontece? Nós contratamos o governador, contratamos o prefeito, contratamos o presidente da República para fazer a gestão desses recursos que nós botamos lá a partir de impostos. É necessário que todos nós, brasileiros, entendamos isso. Nós contratamos eles, nós votamos nele, mas nós pagamos para que isso aconteça. Entendeu? Então, o que acontece? Na iniciativa privada, se você piscar o olho e não entender o mercado, você quebra. A empresa fecha. Literalmente fecha. Por esse motivo que a administração privada ela é muito ágil. Porque existe uma diferença entre a administração pública e a administração privada. A administração pública só pode fazer o que a lei determina, o que tiver na legislação. A administração privada pode fazer qualquer coisa que não seja ilegal. Então, ela é mais ampla, ela é muito mais ágil. Mas ali você tem um dono ou um grupo de donos na administração privada. E na administração pública, quem é o dono disso? Somos todos nós, ok? Vamos para os slides e vamos começar a entender melhor isso aqui. Vamos lá. As ferramentas gerenciais, que são métodos, técnicos e instrumentos, elas servem para auxiliar que os gestores públicos, ou até mesmo o gestor da iniciativa privada, possam tomar decisões, planejar, organizar, acompanhar e avaliar os resultados dessas políticas e serviços públicos. Elas foram amplamente desenvolvidas na administração privada, como eu falei, mas ela sofreu uma adaptação para hoje fazer parte da rotina dos órgãos públicos em busca de mais eficiência, controle e transparência. Essas ferramentas são indispensáveis para organização complexas, como a administração pública, pois ajuda a coordenar recursos humanos, físicos e financeiros em ambientes marcados por burocracia e múltiplos interesses. Entre as ferramentas mais utilizadas estão o ciclo PDCA, que é planejar, fazer, checar e agir. É voltado para a melhoria contínua do processo. Aí você fala, mas Alexandre, PDCA é planejar? Tudo bem, o P, planejar. Fazer, mas ali tem um D, aqui tem um F. Checar, tudo bem. E agir, tudo bem. Calma, daqui a pouco eu vou explicar por que é PDCA, que isso aqui é um acrônimo, tá? De inglês, eu vou explicar. E nós temos 5W2H, também vamos explicar com exemplos. É um método prático para a elaboração de planos de ação. Vocês podem utilizar a qualquer momento isso aí na vida de vocês, inclusive na vida de vocês pessoal. A matriz SWOT, ou a matriz que o pessoal chama de FOFA, é onde ela analisa os pontos fortes, oportunidades, os pontos fracos e as ameaças. Eu vou explicar também. Ela serve para analisar o ambiente interno e externo da instituição. O fluxograma, que é uma representação gráfica do processo organizacionais que eu acredito que vocês conhecem muito bem. E os indicadores de desempenho que medem o alcance das metas objetivas, que com certeza vocês também têm, que vocês, na vida de vocês, certamente têm os indicadores de desempenho. Ok? Então, vamos começar pelo PDCA. Lembra que eu falei que eu ia explicar o porquê o D no lugar, no caso do E? Então, a etapa é o seguinte, Plan, Do, Check, Action. Por isso que PDCA. O Plan é planejar. Seria analisar os registros, isso aqui já é exemplo da vida de vocês, olha o bombeirinho aqui. Analisar o registro de ocorrências, identificar que o tempo médio de resposta a chamamentos urbanos está acima do ideal. E estabelecer a meta de reduzir esse tempo médio em 20%. Isso aqui é o planejamento. Do.
é executar. Esse do executar, fazer. Então, nesse momento, a gente vai pensar o quê? A aplicação na prática seria implantar um novo protocolo de despacho com uso de aplicativo de localização em tempo real e capacitar a equipe para otimizar o deslocamento. Check é justamente a verificação. Nessa etapa, como é que vai ser aplicado? Monitorar os tempos de resposta após a implementação, comparando os dados anteriores e verificando se houve redução significativa. Observa lá no plan que a intenção era estabelecer a meta para reduzir o tempo em 20%. Aqui no check, veja, ele já quer verificar se houve uma redução significativa. A gente precisa entender se diminuiu. E o A é o act, no caso, é o agir. Padronizar os procedimentos que deram resultados e corrigir falhas identificadas e expandir a solução para outros batalhões, no caso que seja necessário. Vamos para um outro exemplo agora utilizando o 5W2H justamente para o Corpo de Bombeiro Militar. Veja, 5W, what, o que, why, por quê, where, onde, when, quando, who, quem, how. Aí ó, já vai os dois Hs, tá vendo? How, como, e how much, quanto. Por isso que 5 Ws e 2 Hs. Então, what? O que é que vai ser feito? Vai ser o quê? Realizar uma campanha educativa para prevenir acidentes domésticos, queda, queimadura, intoxicação. Why? Por quê? Para reduzir o número de ocorrências envolvendo acidentes evitáveis em residências, principalmente com crianças e idosos. Where? Onde? Escola pública, posto de saúde, redes sociais institucionais, em bairro com maior número de registro de ocorrência. When? Quando é que isso vai ser feito? Durante os meses de maio a junho, em razão do aumento dos casos de período seco. Who? Quem? Quem é que vai fazer isso? A equipe do setor de prevenção, com apoio de voluntários do Corpo de Bombeiro e agentes comunitários de saúde. How? Como vai ser feito? Distribuição de panfletos, palestras educativas, vídeos, cursos nas redes sociais e visitas domiciliares. How much? Quanto é que vai custar toda essa operação? R$5.000, que vai ser em materiais gráficos, transporte e divulgação digital. Recursos provenientes de verba institucional da Secretaria de Segurança Pública. Isso seria a utilização 5W2Hs. Matriz SWOT é outro acrônimo também. SWOT, S, Strength, é força. Weaknesses, fraquezas. Opportunities, oportunidades. Threats, ameaças. Por isso que é SWOT, S-W-O-T. Ou como o pessoal chama, matriz FOFA, força, oportunidade, fraqueza e ameaça. Quando a gente fala força e oportunidade, quando a gente fala força e fraqueza, a gente está fazendo internamente. Então vamos lá. A força que nós temos, aspecto interno positivo que favorece a atuação da organização. Exemplo de aplicado ao Corpo de Bombeiro. Equipe bem treinada com histórico de resposta eficiente a desastres naturais. Weaknesses, no caso fraqueza, aspectos internos. Observa que a força e a fraqueza está dentro da instituição, está dentro da equipe. Aspectos internos negativos que dificultam ou limitam a atuação da organização. Um exemplo, frota de viatura antiga ou com manutenção frequente, o que prejudica a agilidade nas operações. Oportunidades e as ameaças vão estar sempre externas a nós. O fator externo que podem ser aproveitados para gerar melhorias e crescimento, no caso de opportunities. Seria um exemplo, disponibilidade de recurso federal para modernização da infraestrutura de segurança pública. Nossa, descobrimos que tem disponibilidade, a gente gera o projeto e entrega para lá, isso aí é uma oportunidade para a instituição. Agora, as ameaças, fatores externos que representam riscos e desafios à atuação organizacional. Um exemplo seria o crescimento urbano desordenado, dificultando o acesso a determinadas regiões em situação de emergência. Ok? O fluxograma você já conhece. Vamos lá. As etapas e a descrição das ações. Isso também é exemplo para os bombeiros. Recebimento do chamado de emergência.
Descrição da ação. Central recebe a ligação via 193 com dados iniciais do solicitante. Registro do chamado. Atendente insere informações no sistema de ocorrência. Avaliação da natureza da ocorrência. Classificação do tipo de urgência, de recurso necessário, tipo incêndio, resgate, salvamento aquático e por aí vai. Tudo que vocês fazem. Despacho da equipe adequada. Acionamento da equipe e viatura de acordo com a ocorrência. Deslocamento de viatura até o local. Equipe se desloca com base no endereço informado. Atendimento da ocorrência. Executa o atendimento, encerramento do registro, finaliza o atendimento. Isso eu fiz assim, a gente criou numa base escrita, tá? Mas isso pode ser desenhado com imagens, com fluxos, com formas. E o indicador de desempenho, que com certeza vocês conhecem, vamos pegar o indicador aqui como exemplo também. Tempo médio de resposta às ocorrências. Qual é o objetivo do indicador? Reduzir o tempo entre o chamado e o atendimento da equipe no local. Qual que seria a fórmula ou método de medição? Soma dos tempos de resposta dividido pelo número de ocorrência. Em quanto tempo a gente avalia isso aí? Mensalmente. Outro exemplo, o índice de disponibilidade de viatura. Qual é o objetivo? Manter viaturas operacionais disponíveis para emergência. Como é que a gente faz essa fórmula? Número de viatura disponível dividido pelo total de viaturas multiplicado por 100, que aí você vai ter o percentual semanal, que você não sabe a hora que vai precisar dela, então você precisa semanalmente estar sabendo se tem alguma parada. Número de ações educativas realizadas seria o indicador, ampliar a atuação preventiva do Corpo de Bombeiros seria o objetivo do indicador, e a fórmula seria total de palestras, treinamentos e visitas realizadas trimestralmente. Mas qual seria ideal? Quanto mais, melhor. Quanto mais informada a sociedade, menos problemas vocês terão, porque elas terão menos problemas também. E o indicador de satisfação da população atendida. Avaliar a percepção da população sobre os serviços prestados. Como é que você faz essa fórmula? Pesquisa de satisfação com nota média atribuída pelos cidadãos. Você pode fazer isso semestralmente. E a taxa de reincidência em locais de incêndio. O objetivo é identificar a efetividade das ações preventivas após as ocorrências, e o cálculo seria número de locais com incêndio repetidos dividido pelo total de locais com ocorrência multiplicado por 100. Você tem um percentual e essa medição é anual. Bom, o que é que a gente entendeu hoje? Vocês observaram que tem muitas ferramentas fáceis de usar? E procuramos trazer com exemplo para vocês, justamente para que vocês possam utilizar no dia a dia. Que tal vocês trazerem algumas ideias para dentro até do teu departamento e utilizar isso aí? Se você conseguir fazer isso, manda um alô para a gente lá no nosso fórum e mostre o que vocês fizeram, tá joia? Contamos com vocês, principalmente nesse crescimento profissional. Gente, tchau, tchau, até a próxima aula.